O Alcorão. Segunda surata. A vaca. Esta surata de 286 versículos é a mais longa do Alcorão e pode ser considerada como um resumo detalhado do mesmo. A surata começou a ser revelada apenas após a migração Hégira para Madina e continuou a ser revelada ao longo de quase 10 anos até que todos os elementos fossem concluídos. Nela ocorre o versículo mais longo do Alcorão, de número 282. O nome da surata é tirado da parábola da vaca nos versículos 67 a 71, que ilustram a ineficiência de criticar a obediência. Quando a fé é perdida, as pessoas protelam a obediência com várias desculpas. Mesmo quando, finalmente, obedecem, na palavra, eles falam em espírito, o que significa que eles se fossilizaram, e sua autossuficiência previne-os de dizerem que eles, espiritualmente, não estão vivos, mas mortos, uma vez que a vida é movimento, atividade, empenho, e luta contra coisas vis. E esta é a responsabilidade desta surata. 1. Alef, Lam, Mim. 2. Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos tementes a Alá. 3. Que creem no desconhecido, praticam a oração e gastam daquilo com que os agraciamos. 4. Que creem no que te foi revelado, o Muhammad, no que foi revelado antes de ti e estão cientes da outra vida. 5. Estes possuem a orientação do seu Senhor, e estes serão os bem-aventurados. 6. Quanto aos incrédulos, tanto se lhes dá que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. 7. Alá selou os seus corações e os seus ouvidos. Seus olhos estão velados e sofrerão um severo castigo. 8. Entre os humanos há os que dizem, cremos em Alá e no dia do juízo final. Contudo, não são crentes. 9. Pretendem enganar a Alá e aos crentes, quando só enganam a si mesmos, sem se aperceberem disso. 10. Em seus corações há enfermidade, e Alá os aumentou em enfermidade, e sofrerão um castigo doloroso por suas mentiras. 11. Se lhes é dito, não causeis corrupção na terra, afirmam, ao contrário, somos pacificadores. 12. Certamente, eles são os corruptores, mas não o sentem. 13. Se lhes é dito, crede como creem os demais humanos, dizem, temos de crer como creem os tolos? Em verdade, eles são os tolos, porém não o sabem. 14. E quando se deparam com os crentes, asseveram, cremos. Porém, quando a sós com os seus sedutores, dizem, nós estamos convosco, apenas zombamos deles. 15. Mas Alá zombará deles, e os abandonará, vacilantes, em suas transgressões. 15. Mas Alá zombará deles, e os abandonará, vacilantes, em suas transgressões. 16. São os que trocaram a orientação pelo extravio, mas tal troca não lhes trouxe proveito, nem foram iluminados. 17. Parecem-se com aquele que fez arder um fogo, mas, quando este iluminou tudo que o rodeava, Alá extinguiu-lhes a luz, deixando-os sem ver, nas trevas. 18. São surdos, mudos, cegos e não se retraem do erro. 19. Ou como aqueles que, surpreendidos por nuvens do céu, carregadas de chuva, causando trevas, trovões e relâmpagos, tapam os seus ouvidos com os dedos, devido aos estrondos, por temor à morte, mas Alá está inteirado dos incrédulos. 20. Pouco falta para que o relâmpago lhes ofusque a vista. Todas as vezes que brilha, andam à mercê do fulgor dele. Quando some, nas trevas se detém. Se Alá quisesse, privá-los-ia da audição e da visão, porque é onipotente. 21. Ó humanos, adorai ao vosso Senhor, que vos criou, bem como aos vossos antepassados, quiçá assim tornar-vos-eis virtuosos. 22. Ele fez-vos da terra um leito, e do céu um teto, e envia do céu a água, com a qual faz brotar os frutos para o vosso sustento. Não atribuais rivais a Alá, conscientemente. 23. E se tendes dúvidas a respeito do que revelamos ao nosso servo, Muhammad, componde uma surata semelhante às dele, o Alcorão, e apresentai as vossas testemunhas, independentemente de Alá, se estiverdes certos. 24. Porém, se não o fizerdes, e certamente não podereis fazê-lo, temei, então, o fogo infernal cujo combustível serão os homens e as pedras, fogo que está preparado para os incrédulos. 25. Anuncia o Muhammad aos crentes que praticam o bem, que obterão jardins abaixo dos quais correm os rios. Toda vez que forem agraciados com os seus frutos, dirão, eis aqui o que nos fora concedido antes. Porém, só o serão os frutos, na aparência. Ali terão pares imaculados e ali morarão eternamente. 26. Alá não se furta em exemplificar com um insignificante mosquito ou com algo superior ou inferior a ele.
E os crentes sabem que esta é a verdade emanada de seu Senhor. Quanto aos incrédulos, asseveram que quererá significar Alá com tal exemplo. Com isso ele desvia muitos e encaminha a muitos outros. Mas, com isso, só desvia os depravados. 27. Que violam o pacto com Alá, depois de o terem concluído, separam o que Alá tem ordenado manter unido e fazem corrupção na terra. Estes serão os perdedores. 28. Como ousais negar a Alá, uma vez que nada erais e ele vos deu a vida, depois vos fará morrer, depois vos ressuscitará e então retornareis a ele. 29. Ele foi quem vos criou tudo quanto existe na terra. Então, dirigiu sua vontade até o firmamento do qual fez, ordenadamente, 7 céus, porque é onisciente. 30. Recorda-te, ó profeta, de quando teu Senhor disse aos anjos: vou instituir um legatário na terra. Perguntaram-lhe: estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificando-te? Disse: ó Senhor, eu sei o que vos ignorais. 31. Ele ensinou a Adão os nomes de todas as coisas, e depois os apresentou aos anjos e lhes falou: nomeai-os para mim se estiverdes certos. 32. Disseram: glorificado sejas. Não possuímos mais conhecimento além do que tu nos proporcionaste, porque somente tu és prudente, sapientíssimo. 33. Ele ordenou: ó Adão, revela-lhes os seus nomes. E quando ele lhes revelou os seus nomes, asseverou: Alá, não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, assim como o que manifestais e o que ocultais. 34. E quando dissemos aos anjos: prostrai-vos ante Adão, todos se prostraram, exceto Lúcifer que, ensoberbecido, se negou, e incluiu-se entre os incrédulos. 35. Determinamos: o Adão habita o paraíso com a tua esposa e desfrutai juntos dele da sua abundância como vos aprouver. Porém, não vos aproximeis desta árvore, porque vos contareis entre os injustos. 36. Todavia, Satã os seduziu, fazendo com que saíssem do estado de felicidade em que se encontravam. Então dissemos: descei. Sereis inimigos uns dos outros, e, na terra, tereis residência e gozo por um determinado tempo. 37. Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspiração, e ele o perdoou, porque é o remissório, o misericordiosíssimo. 38. E ordenamos: descei todos daqui. Quando vos chegar de mim a orientação, aqueles que seguirem a minha orientação não serão presas do temor, nem se angustiarão. 39. Aqueles que descrerem e desmentirem os nossos versículos serão os condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 40. Ó Israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei. Cumpri o vosso compromisso, que cumprirei o meu compromisso, e temei somente a mim. 41. E crede no que revelei, que confirma a revelação que vos tendes. Não sejais os primeiros a negá-lo, nem negocieis as minhas leis a vil preço, e temei a mim, somente. 42. E não disfarceis a verdade com a falsidade, nem a oculteis, sabendo-a. 43. Praticai a oração, pagai os zakat, inclinai-vos, juntamente com os que se inclinam. 44. Ordenais, acaso, às pessoas a prática do bem, esqueceis, vos mesmos, de fazê-lo, apesar de lerdes o livro. Não raciocinais. 45. Amparai-vos na perseverança e na oração. Sabei que ela, a oração, é deveras árdua, salvo para os humildes. 46. Que sabe que encontrarão o seu Senhor e a ele retornarão. 47. Ó Israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. 48. E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe será aceita compensação, nem ninguém será socorrido. 49. Recordai-vos de quando vos livramos do povo do Faraó, que vos aplicava o mais cruel castigo, degolando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres. Naquilo tivestes uma grande prova do vosso Senhor. 50. E de quando dividimos o mar e vos salvamos, e afogamos o povo do Faraó, enquanto olháveis. 51. E de quando instituímos o pacto das 40 noites com Moisés e que vós, em sua ausência, adorastes o bezerro, condenando-vos. 52. Então, perdoamos-vos, depois disso, para que ficasseis agradecidos. 53. E de quando concedemos a Moisés livro e o discernimento, para que vos orientasseis. 54. E de quando Moisés disse ao seu povo: ó povo meu, por certo que vos condenastes, ao adorardes o bezerro. Voltai, portanto, arrependidos, penitenciando-vos para o vosso Criador, emulai-vos mutuamente.
Isso será preferível aos olhos de vosso Criador. Ele vos absolverá, porque é o remissório, o misericordiosíssimo. 55. E de quando dissestes, o Moisés, não creremos em ti até que vejamos Alá claramente. E a centelha vos fulminou, enquanto olháveis. 56. Então, vos ressuscitamos, após a vossa morte, para que assim, talvez, nos agradecesseis. 57. E vos agraciamos com as sombras das nuvens, e vos enviamos o maná e as codornizes, dizendo-vos, comei de todas as coisas boas com que vos agraciamos. Porém, o desagradeceram, e com isso, não nos prejudicaram, mas prejudicaram a si mesmos. 58. E de quando vos dissemos, entrai nessa cidade e comei da abundância dela como vos aprouver, mas entrai pela porta, prostrando-vos, e dizei, remissão. Então, perdoaremos as vossas faltas e aumentaremos a recompensa dos benfeitores. 59. Os injustos substituíram as palavras por outras que não lhes haviam sido ditas, pelo que enviamos sobre eles um castigo do céu, por sua depravação. 60. E de quando Moisés nos implorou água para o seu povo, e lhe dissemos, golpeie a rocha com o teu cajado. E de pronto brotaram dela 12 mananciais, e cada grupo reconheceu o céu. Assim, comei e bebei da graça de Alá, e não prevariqueis na terra, causando corrupção. 61. E de quando dissestes, o Moisés, jamais nos conformaremos com um só tipo de alimento. Roga ao teu Senhor que nos proporcione tudo quanto a terra produz, suas hortaliças, seus pepinos, seus alhos, suas lentilhas e suas cebolas. Perguntou-lhes, quereis trocar o melhor pelo pior? Pois bem, voltai para o Egito, onde tereis o que implorais. E foram condenados à humilhação e à indigência, e incorreram na ira de Alá. Isso, porque negaram os versículos de Alá e assassinaram injustamente os profetas. E também porque se rebelaram e foram agressores. 62. Os crentes, os judeus, os cristãos e os sabeus, enfim todos os que creem em Alá, no dia do juízo final, e praticam o bem, receberão a sua recompensa do seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se angustiarão. 63. E de quando exigimos o vosso compromisso e levantamos acima de vos o monte, dizendo-vos, apegai-vos com firmeza ao que vos concedemos e observai-lhe o conteúdo, quiçá, me temais. 64. Apesar disso, recusastes aquilo depois, e, se não fosse pela graça de Alá e pela sua misericórdia para convosco, contar-vos-ieis entre os desventurados. 65. Já sabieis o que ocorreu àqueles, dentre vós, que profanaram o sábado. A esses dissemos, sede símios desprezíveis. 66. E disso fizemos um exemplo para os seus contemporâneos e para os seus descendentes, e uma exortação para os tementes a Alá. 67. E de quando Moisés disse ao seu povo, Alá vos ordena sacrificar uma vaca. Disseram, zombas, acaso, de nós? Respondeu, guarde-me Alá de contar-me entre os ignorantes. 68. Disseram, roga ao teu Senhor para que nos indique como ela deve ser. Explicou-lhes, ele afirma que há de ser uma vaca que não seja nem velha, nem nova, de meia idade. Fazei, pois, o que vos é ordenado. 69. Disseram, roga ao teu Senhor, para que nos indique a cor dela. Tornou a explicar, ele diz que tem de ser uma vaca de cor amarela que agrade aos observadores. 70. Disseram, roga ao teu Senhor para que nos indique como deve ser, uma vez que todo bovino nos parece igual, e, se a Alá aprouver, seremos guiados. 71. Disse-lhes, ele diz que tem de ser uma vaca não treinada para o labor da terra ou para a rega dos campos, sem defeitos, sem manchas. Disseram, agora falaste a verdade. E a sacrificaram, ainda que pouco faltasse para que não o fizessem. 72. E de quando assassinastes um ser e disputastes a respeito disso, mas Alá revelou tudo quanto ocultáveis. 73. Então ordenamos, golpeai-o, o morto, com um pedaço dela, ressacrificada. Assim Alá ressuscita os mortos e vos manifesta os seus sinais, para que raciocineis. 74. Apesar disso os vossos corações se endurecem, são como as rochas, ou ainda mais duros. De algumas rochas brotam rios, e outras se fendem e delas mana água, e há ainda outras que se desmoronam, por temor a Alá. Mas Alá não está desatento a tudo quanto fazeis. 75. Aspirais, acaso, a que os judeus creiam em vós, sendo que alguns deles escutavam as palavras de Alá, e, depois de as terem compreendido, alteravam-nas conscientemente. 76. Quando se encontram com os crentes, declaram, cremos.
Porém, quando se reúnem entre si, dizem: relatar-lhes eis o que Alá vos revelou, para que, com isso, vos refutem perante o vosso Senhor. Não raciocinais. 77. Ignoram, acaso, que Alá sabe tanto o que ocultam, como o que manifestam. 78. Entre eles há iletrados, que não compreendem o livro, a não ser segundo os seus desejos, e não fazem mais do que conjecturar. 79. Ai daqueles que copiam o livro, alterando-o com as suas mãos, e então dizem: isto emana de Alá, para negociá-lo a vil preço. Ai deles, pelo que as suas mãos escreveram. E ai deles, pelo que lucraram. 80. E asseveram: o fogo não nos atormentará, senão por dias contados. Pergunta-lhes: recebestes, acaso, de Alá um compromisso? Pois sabei que Alá jamais quebra o seu compromisso. Ou dizeis de Alá o que ignorais? 81. Qual? Aqueles que lucram por meio de um mal e estão envolvidos por suas faltas, serão os condenados ao inferno, no qual permanecerão eternamente. 82. Os crentes, que praticam o bem, serão os diletos do paraíso, onde morarão eternamente. 83. E de quando exigimos o compromisso dos israelitas, ordenando-lhes: não adoreis senão a Alá, tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados. Falai ao próximo com doçura, observai a oração e pagai o zakat. Porém, vos o renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número dentre vós. 84. E de quando exigimos o vosso compromisso, ordenando-vos: não derrameis o vosso sangue, nem vos expulseis reciprocamente de vossas casas. Logo confirmastes e testemunhastes. 85. No entanto, vede o que fazeis. Estais vos matando, expulsais das vossas casas alguns de vós, contra quem demonstrais injustiça e violação. E quando os fazeis prisioneiros, pedis resgate por eles, apesar de saberdes que vos era proibido bani-los. Credes, acaso, em uma parte do livro e negais a outra? Aqueles, dentre vós, que tal cometeram, não receberão, em troca, senão a desonra, na vida terrena e, no dia da ressurreição, serão submetidos ao mais severo dos castigos. E Alá não está desatento em relação a tudo quanto fazeis. 86. São aqueles que negociaram a vida futura pela vida terrena. A esses não lhes será atenuado o castigo, nem serão socorridos. 87. Concedemos o livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o espírito da santidade. Cada vez que vos era apresentado um mensageiro contrário aos vossos interesses, vos ensoberbecereis. Desmentíeis uns e assassináveis outros. 88. Disseram: nossos corações são insensíveis. Qual? Alá os amaldiçoou por sua incredulidade. Quão pouco acreditavam. 89. Quando, da parte de Alá, lhes chegou um livro, Alcorão, confirmante do deles, apesar de antes terem implorado a vitória sobre os incrédulos, quando lhes chegou o que sabiam, negaram-no. Que a maldição de Alá caía sobre os incrédulos. 90. A que vil preço se venderam, ao renegarem o que Alá tinha revelado. Fizeram-no injustamente, inconformados com que Alá revelasse a sua graça a quem lhe aprouvesse, dentre os seus servos. Assim, atraíram sobre si abominação após abominação. Os incrédulos sofrerão um castigo afrontoso. 91. Quando lhes é dito: crede no que Alá revelou. Dizem: cremos no que nos foi revelado. E rejeitam o que está além disso, Alcorão, embora seja a verdade corroborante da que já tinham. Diz-lhes: por que, então, assassinastes os profetas de Alá, se éreis crentes? 92. Já Moisés vos havia apresentado as evidências e, em sua ausência, adorastes o bezerro, condenando-vos. 93. E quando aceitamos o vosso compromisso e elevamos o monte acima de vós, dizendo-vos: recebei com firmeza tudo quanto vos concedermos e escutai. Disseram: já escutamos, porém nos rebelamos. E, por sua incredulidade, incutiram em seus corações a adoração do bezerro. Diz-lhes: quão detestável é isso a que vossa crença vos inspira, se é que sois crentes. 94. Diz-lhes: se a última morada, ao lado de Alá, é exclusivamente vossa, em detrimento dos demais, desejai então a morte, se estiverdes certos. 95. Porém, jamais a desejariam, por causa do que cometeram as suas mãos. E Alá bem conhece os injustos. 96. Tu os acharás mais ávidos de viver do que ninguém, muito mais do que os idólatras, pois cada um deles desejaria viver 1000 anos. Porém, ainda que vivessem tanto, isso não os livraria do castigo, porque Alá bem vê tudo quanto fazem. 97. Diz-lhes:
Quem for inimigo de Gabriel, saiba que ele, com o beneplácito de Alá, impregnou-te o Alcorão no coração, para confirmar o que foi revelado antes. É orientação e anúncio de boas novas para os crentes. 98. Quem for inimigo de Alá, dos seus anjos, dos seus mensageiros, de Gabriel e de Miguel, saiba que Alá é adversário dos incrédulos. 99. Revelamos-te versículos esclarecedores, e ninguém ousará negá-los, senão os depravados. 100. Será possível que, cada vez que contraem um compromisso, haja entre eles um grupo que o quebre? Em verdade, a maioria não crê. 101. E quando lhes foi apresentado um mensageiro, Muhammad, de Alá, que confirmou o que já possuíam, alguns dos adeptos do livro, os judeus, atiraram às costas o livro de Alá, como se não o conhecessem. 102. E seguiram o que os demônios apregoavam acerca do reinado de Salomão. Porém, Salomão nunca foi incrédulo. Outros se foram os demônios que incorreram na incredulidade. Ensinaram aos homens a magia e o que foi revelado aos dois anjos, Harut e Marut, na Babilônia. Ambos a ninguém instruíram, sem que dissessem: somos apenas uma prova, não vos torneis incrédulos. Porém, os homens aprendiam de ambos como desunir da sua esposa ao marido. Mas, com isso não podiam prejudicar a ninguém, a não ser com a anuência de Alá. Os homens aprendiam o que lhes era prejudicial e não o que lhes era benéfico, sabendo que aquele que assim agisse, jamais participaria da aventura da outra vida. A que vil preço se venderam. Se soubessem. 103. Todavia, se tivessem acreditado e temido, teriam obtido a melhor recompensa de Alá. Se o soubessem. 104. Ó crentes, não digais ao profeta Muhammad, Raina, outro sim dizei, Anzurna e escutai. Sabei que os incrédulos sofrerão um doloroso castigo. 105. Aos incrédulos, dentre os adeptos do livro, e aos idólatras, agradaria que não vos fosse enviada nenhuma mercê do vosso Senhor, mas Alá concede a sua clemência exclusivamente a quem lhe apraz, porque é agraciante por excelência. 106. Não anulamos nenhum versículo, nem fazemos com que seja esquecido por ti, sem substituí-lo por outro melhor ou semelhante. Ignoras, por acaso, que Alá é onipotente? 107. Porventura, não sabes que a Alá pertence o reino dos céus e da terra e que, além de Alá, vós, não tereis outro protetor, nem defensor. 108. Pretendeis interrogar o vosso mensageiro, como anteriormente foi interrogado Moisés. Sabei que, aquele que permuta a fé pela incredulidade desvia-se da verdadeira senda. 109. Muitos dos adeptos do livro, por inveja, desejariam fazer-vos voltar à incredulidade, depois de ter desacreditado, apesar de lhes ter sido evidenciada a verdade. Tolerai e perdoai, até que Alá faça cumprir os seus desígnios, porque Alá é onipotente. 110. Observai a oração, pagai o zakat e sabei que todo o bem que apresentardes para vos mesmos, encontrareis em Alá, porque Ele bem vê tudo quanto fazeis. 111. Disseram: ninguém entrará no paraíso, a não ser que seja judeu ou cristão. Tais são as suas ideias imaginárias. Diz-lhes: mostrai a vossa prova se estiverdes certos. 112. Qual? Aqueles que se submeteram a Alá e são caritativos obterão a recompensa em seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se angustiarão. 113. Os judeus dizem: os cristãos não têm em que se apoiar. E os cristãos dizem: os judeus não têm em que se apoiar. Apesar de ambos lerem o livro. Assim também os tolos dizem coisas semelhantes. Porém, Alá julgará entre eles, quanto às suas divergências, no dia da ressurreição. 114. Haverá alguém mais injusto do que aquele que impede que o nome de Alá seja celebrado em seus santuários, mas se esforça por destruí-los. Esses não deveriam adentrá-los senão temerosos. Sobre eles recairá, pois, a desonra deste mundo, no outro, sofrerão um severo castigo. 115. Tanto o levante como o poente pertencem a Alá, aonde quer que vos dirijais, notareis o seu rosto, porque Alá é munificente, sapientíssimo. 116. Dizem os cristãos: Alá gerou um filho. Glorificado seja. Pois a Alá pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, e tudo está consagrado a Ele. 117. Ele é o originador dos céus e da terra e, quando decreta algo, basta-lhe dizer: seja. E é. 118. Os tolos dizem: porque Alá não fala conosco, ou nos apresenta um sinal. Assim falaram, com as mesmas palavras, os seus antepassados, porque os seus corações se assemelhavam aos deles. Temos elucidado os versículos para a gente decidida. 119.
Por certo, o mensageiro que te enviamos com a verdade, como alviçareiro e admoestador, e que não serás responsabilizado pelos malvados. 120. Nem os judeus, nem os cristãos, jamais estarão satisfeitos contigo, a menos que abraces os seus credos. Diz-lhes, por certo, que a orientação de Alá é a orientação, por excelência. Se te renderes aos seus desejos, depois de te ter chegado o conhecimento, fica sabendo que não terás, em Alá, protetor, nem defensor. 121. Aqueles a quem concedemos o livro recitam-no como ele deve ser recitado. São os que acreditam nele, porém, aqueles que o negarem serão desventurados. 122. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. 123. E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra alma, nem lhe será aceita compensação, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem ninguém será socorrido. 124. E quando o seu Senhor pôs à prova Abraão com certos mandamentos, que ele observou, disse-lhe, designar-te-ei imã dos homens. Abraão perguntou, e também o serão os meus descendentes? Respondeu-lhe, minha promessa não alcançará os injustos. 125. Lembrai-vos que estabelecemos a casa, para congresso e local de segurança para a humanidade, e adotai a estância de Abraão por oratório. E estipulamos um pacto com Abraão e Ismael, dizendo-lhes, purificai a minha casa, para os circundantes, da Caaba, os retraídos, os que se inclinam e se prostram. 126. E quando Abraão implorou, ó Senhor meu, faze com que esta cidade seja de paz, e agracia com frutos os seus habitantes, que creem em Alá e no dia do juízo final. Alá respondeu, quanto aos incrédulos, dar-lhes-ei um desfrutar transitório e depois os condenarei ao tormento infernal. Que triste destino. 127. E quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram, ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és ouvinte, sapientíssimo. 128. Ó Senhor nosso, permite que nos submetamos a ti que surja, da nossa descendência, uma nação submissa à tua vontade. Ensina-nos os nossos ritos e absolve-nos, pois tu és o remissório, o misericordiosíssimo. 129. Ó Senhor nosso, faze surgir, dentre eles, um mensageiro, que lhes transmita as tuas leis e lhes ensine o livro, e a sabedoria, e os purifique, pois tu és o poderoso, o prudentíssimo. 130. E quem rejeitaria o credo de Abraão, a não ser o insensato? Já o escolhemos, Abraão, neste mundo, no outro, contar-se-á entre os virtuosos. 131. E quando o seu Senhor lhe disse, submete-te a mim, respondeu, eis que me submeto ao Senhor do Universo. 132. Abraão legou esta crença aos seus filhos, e Jacó aos seus, dizendo-lhes, ó filhos meus, Alá vos legou esta religião, apegai-vos a ela, e não morrais sem serdes submissos a Alá. 133. Estáveis, acaso, presentes, quando a morte se apresentou a Jacó, que perguntou aos filhos, que adorareis após a minha morte? Responderam-lhe, adoraremos o teu Deus e o Deus de teus pais, Abraão, Ismael e Isaac, o Deus único, a quem nos submetemos. 134. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu e vos colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. 135. Disseram, sede judeus ou cristãos, que estareis bem iluminados. Responde-lhes, qual? Seguimos o credo de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou entre os idólatras. 136. Dizei, cremos em Alá, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac, a Jacó e às tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus e no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção alguma entre eles, e a ele nos submetemos. 137. Se crerem no que vos credes, iluminar-se-ão. Se recusarem, estarão em dissidência. Alá ser-vos-á suficiente contra eles. E ele é o ouvinte, o sapientíssimo. 138. Eis aqui a religião de Alá. Quem melhor que Alá para designar uma religião? Somente a ele adoramos. 139. Pergunta-lhes, discutireis conosco sobre Alá, apesar de ser ele o nosso e o vosso Senhor? Somos responsáveis por nossas ações assim como vos por vossas, e somos sinceros para com ele. 140. Podeis acaso afirmar que Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos eram judeus ou cristãos? Dize, acaso sois mais sábios do que Alá é? Haverá alguém mais injusto do que aquele que oculta um testemunho recebido de Alá? Sabei que Alá não está desatento a quanto fazeis. 141.
Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu e vos colhereis o que merecerdes, e não sereis responsabilizados pelo que fizeram. 142. Os tolos dentre os humanos perguntarão, que foi que os desviou da sua tradicional quibla? Diz-lhes, só a Alá pertencem o levante e o poente. Ele encaminha a senda reta a quem lhe apraz. 143. E, deste modo, os muçulmanos, constituímos-vos em uma nação de centro, para que sejais testemunhas da humanidade, assim como um mensageiro será para vós. Nós não estabelecemos a quibla que tu, o Muhammad, seguias, senão para distinguir aqueles que seguem o mensageiro, daqueles que desertam, ainda que tal mudança seja penosa, salvo para os que Alá orienta. E Alá jamais anularia a vossa obra, porque é compassivo e misericordiosíssimo para com a humanidade. 144. Vimos-te, o mensageiro, orientar o rosto para o céu, portanto, orientar-te-emos até uma quibla que te satisfaça. Orienta teu rosto, ao cumprires a oração, para a sagrada mesquita, de Meca. E vós, crentes, onde quer que vos encontreis, orientai vossos rostos até ela. Aqueles que receberam o livro, bem sabem que isto é a verdade de seu Senhor, e Alá não está desatento a quanto fazem. 145. Ainda que apresentes qualquer espécie de sinal ante aqueles que receberam o livro, jamais adotarão tua quibla nem tu adotarás a deles, nem tampouco eles seguirão a quibla de cada um, mutuamente. Se te rendesses aos seus desejos, apesar do conhecimento que tens recebido, contar-te-ias entre os injustos. 146. Aqueles a quem concedemos o livro, conhecem-no como conhecem a seus próprios filhos, se bem que alguns deles ocultam a verdade, sabendo-a. 147. Esta é a verdade emanada de teu Senhor. Não sejas dos que dela duvidam. 148. Cada qual tem um objetivo traçado por ele. Empenhai-vos na prática das boas ações, porquanto, onde quer que vos acheis, Alá vos fará comparecer, a todos, perante ele, porque Alá é onipotente. 149. Aonde quer que te dirijas, o Muhammad, orienta teu rosto para a sagrada mesquita, porque isto é a verdade do teu Senhor e Alá não está desatento a quanto fazeis. 150. Aonde quer que te dirijas, orienta teu rosto para a sagrada mesquita. Onde quer que estejais, os muçulmanos, voltai vossos rostos na direção dela, para que ninguém, salvo os injustos, tenha argumento com que refutar-vos. Não os temais. Temei a mim, a fim de que eu vos agracie com minhas mercês, para que vos ilumineis. 151. Assim também escolhemos, dentre vós, um mensageiro de vossa raça para vos recitar nossos versículos, purificar-vos, ensinar-vos o livro e a sabedoria, bem como tudo quanto ignorais. 152. Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós. Agradecei-me e não me sejais ingratos. 153. Ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Alá está com os perseverantes. 154. E não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram pela causa de Alá. Ao contrário, estão vivos, porém vos não percebeis isso. 155. Certamente que vos poremos à prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu, o mensageiro, anuncia a bem-aventurança aos perseverantes. 156. Aqueles que, quando os aflige uma desgraça, dizem, somos de Alá e a ele retornaremos. 157. Estes serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor, e estes são os bem encaminhados. 158. As colinas de Asafá e Al-Marva fazem parte dos rituais de Alá. Quem peregrinar a casa, ou cumprir a honra, não cometerá pecado algum em percorrer a distância entre elas. Quem fizer algo espontaneamente, além do que for obrigatório, saiba que Alá é retribuidor, sapientíssimo. 159. Aqueles que ocultam as evidências e a orientação que revelamos, depois de as havermos elucidado aos humanos, no livro, serão malditos por Alá e pelos que amaldiçoam. 160. Salvo os que se arrependeram, emendaram-se e declararam a verdade, a estes absolveremos, porque somos o remissório, o misericordiosíssimo. 161. Sobre os incrédulos, que morrem na incredulidade, cairá a maldição de Alá, dos anjos e de toda a humanidade. 162. Que pesará sobre eles eternamente. O castigo não lhes será atenuado, nem lhes será dado prazo algum. 163. Vosso Alá é um só. Não há mais divindade além dele, o clemente, o misericordiosíssimo. 164.
na criação dos céus e da terra, na alteração do dia e da noite, nos navios que seguirão o mar para o benefício do homem, na água que Alá envia do céu, com a qual vivifica a terra, depois de haver sido árida e onde disseminou toda a espécie animal, na mudança dos ventos, nas nuvens submetidas entre o céu e a terra, nisso tudo, há sinais para os sensatos. 165. Entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Alá, rivais a ele, aos quais professavam igual amor que a ele, mas os crentes só amam fervorosamente a Alá. Se os injustos pudessem ver a situação em que estarão quando virem o castigo que os espera, concluirão que o poder pertence a Alá e ele é severíssimo no castigo. 166. Então, os chefes negarão os seus partidários, virão o tormento e romper-se-ão os vínculos que os uniam. 167. E os partidários dirão: se pudéssemos voltar à terra, repudiá-los íamos como eles nos repudiaram. Assim Alá lhes demonstrará que suas ações são a causa de seus lamentos, e jamais se salvarão do fogo infernal. 168. Ó humanos, desfrutai de todo o lícito e do que a terra contém de salutar, e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. 169. Ele só vos induz ao mal e à obscenidade e a que digais de Alá o que ignorais. 170. Quando lhes é dito: segui o que Alá revelou, dizem: qual? Só seguimos as pegadas dos nossos pais. Segui-las iam ainda que seus pais fossem destituídos de compreensão e orientação. 171. O exemplo de quem aconselha os incrédulos é semelhante ao daquele que chama as bestas, as quais não ouvem senão gritos e vozérios. São surdos, mudos, cegos, porque são insensatos. 172. Ó crentes, desfrutai de todo o bem com que vos agraciamos e agradecei a Alá, se só a ele adorais. 173. Ele só vos vedou a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo que for sacrificado sob invocação de outro nome que não seja o de Alá. Porém, quem, sem intenção nem abuso, for impelido a isso, não será recriminado, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. 174. Aqueles que ocultam o que Alá revelou no livro e o negociam a preço irrisório, não saciarão suas entranhas senão com fogo infernal. Alá não lhes falará no dia da ressurreição nem os purificará, e sofrerão um doloroso castigo. 175. São aqueles que trocam a orientação pelo extravio e o perdão pelo castigo. Que resistência haverão de ter para suportarem o fogo infernal? 176. Isso porque Alá revelou o livro com a verdade, e aqueles que disputaram sobre ele incorreram em profunda dissensão. 177. A virtude não consiste só em que orientem vossos rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Alá, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas, de quem distribui seus bens em caridade por amor a Alá, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes sem recursos, mendigos em resgate de cativos, escravos. Aqueles que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates, esses são os verazes, e esses são os tementes a Alá. 178. Ó crentes, está-vos preceituado talião para o homicídio, livre por livre, escravo por escravo, mulher por mulher. Mas, se o irmão do morto perdoar o assassino, devereis indenizá-lo espontânea e voluntariamente. Essa é uma mitigação e misericórdia de vosso Senhor. Mas quem vingar-se, depois disso, sofrerá um doloroso castigo. 179. Tendes, no talião, a segurança da vida, ó sensatos, para que vos refreeis. 180. Está-vos prescrito que quando a morte se apresentar a algum de vós, se deixar bens, que faça testamento equitativo em favor de seus pais e parentes. Este é um dever dos que temem a Alá. 181. E aqueles que o alterarem, depois de o haverem ouvido, estarão cometendo grave delito. Sabei que Alá é onisciente, sapientíssimo. 182. Mas quem, suspeitando parcialidade ou injustiça da parte do testador, emendar o testamento para reconciliar as partes, não será recriminado, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. 183. Ó crentes, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais a Alá. 184. Jejuareis determinados dias. Porém, quem de vos não cumprir o jejum, por achar-se enfermo ou em viagem, jejuará, depois, o mesmo número de dias.
Mas quem, só à custa de muito sacrifício, consegue cumpri-lo, tiver de o quebrar, redimir-se-á, alimentando um necessitado. Porém, quem se empenhar em fazer além do que for obrigatório, será melhor. Mas, se jejuardes, será preferível para vós, se quereis sabê-lo. 185. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Corão, orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vos presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar. Porém, quem se achar enfermo ou em viagem jejuará, depois, o mesmo número de dias. Alá vos deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias, e glorificai a Alá por ter vos orientado, a fim de que lhe agradeçais. 186. Quando meus servos te perguntarem por mim, estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quando a mim se dirigir. Que atendam o meu apelo e que creiam em mim, a fim de que se encaminhem. 187. Está-vos permitido, nas noites do jejum, acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas e vos o sois delas. Alá sabe o que vos fazieis secretamente, porém, absolve-vos e vos perdoa. Acercai-vos agora delas e desfrutai do que Alá vos prescreveu. Comei e bebei até a alvorada, quando puderdes distinguir o fio branco do fio negro. Retornai, então, ao jejum, até o anoitecer, e não vos acerqueis delas enquanto estiverdes retraídos nas mesquitas. Tais são as normas de Alá, não as transgridais de modo algum. Assim Alá elucida os seus versículos aos humanos, a fim de que o temam. 188. Não consumais os vossos bens ilicitamente, nem os useis para subornar os juízes, a fim de vos apropriardes ilegalmente, com conhecimento, de algo dos bens alheios. 189. Interrogar-te-ão sobre os novilúnios. Diz-lhes: servem para auxiliar o homem no cômputo do tempo e no conhecimento da época da peregrinação. A virtude não consiste em que entreis nas casas pelas portas traseiras. A verdadeira virtude é a de quem teme a Alá. Entrai, pois, nas casas pelas portas apropriadas e temei a Alá, para que prospereis. 190. Combatei, pela causa de Alá, aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. 191. Matai-os onde quer que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a intriga é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas, se aí vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. 192. Porém, se desistirem, sabei que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. 193. E combatei-os até terminar a intriga e prevalecer a religião de Alá. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades, senão contra os injustos. 194. Se vos atacarem no mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas com a pena de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o da mesma forma. Porém, temei a Alá e sabei que ele está com os que o temem. 195. Fazei gastos pela causa de Alá, sem permitir que as vossas mãos contribuam para a vossa destruição, e praticai o bem, porque Alá aprecia os benfeitores. 196. E cumpri a peregrinação e a honra a serviço de Alá. Porém, se fordes impedidos disso, dedicai uma oferenda do que vos seja possível, e não corteis os vossos cabelos até que a oferenda tenha alcançado o lugar destinado ao seu sacrifício. Quem de vos se encontrar enfermo, ou sofrer de alguma infecção na cabeça, e a raspar, redimir-se-á mediante o jejum, a caridade ou a oferenda. Entretanto, em condição de paz, aquele que realizar a honra antes da peregrinação, deverá, terminada esta, fazer uma oferenda daquilo que possa. E quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar 3 dias, durante a peregrinação, e 7, depois do seu regresso, totalizando 10 dias. Esta penitência é para aquele que não reside próximo ao recinto da mesquita sagrada. Temei a Alá e sabei que é severíssimo no castigo. 197. A peregrinação se realiza em meses determinados. Quem a empreender, deverá abster-se das relações sexuais, da perversidade e da polêmica. Tudo o que fizerdes de bom, Alá o saberá. Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-me, pois, ó sensatos. 198. Não sereis censurados se procurardes a graça do vosso Senhor, durante a peregrinação. Quando descerdes do Monte Arafat, recordai-vos de Alá perante um monumento sagrado, e recordai-vos de como vos iluminou, ainda quando éreis, antes disso, dos extraviados. 199.
Descei, também, de onde descem os demais, e implorai o perdão de Alá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. 200. Quando celebrardes os vossos ritos, recordai-vos de Alá como vos recordais dos vossos pais, ou com mais fervor. Entre os humanos há aqueles que dizem: ó Senhor nosso, concede-nos o nosso bem-estar terreno. Porém, não participarão da aventura da outra vida. 201. Outros dizem: ó Senhor nosso, concede-nos a graça deste mundo e do futuro, e preserva-nos do tormento infernal. 202. Estes, sim, lograrão a porção que tiverem merecido, porque Alá é destro em ajustar contas. 203. Recordai-vos de Alá em dias contados. Mas, quem se apressar em deixar o local, após 2 dias, não será recriminado. Tampouco pecará aquele que se atrasar, se for temente a Alá. Temei a Alá, pois, e sabei que sereis reunidos perante ele. 204. Entre os homens há aquele que, falando da vida terrena, te encanta, invocando Alá por testemunha de tudo quanto encerra o seu coração, embora seja o mais encarniçado dos inimigos dele. 205. E quando se retira, eis que a sua intenção é percorrer a terra para causar a corrupção, devastar as semeaduras e o gado, mesmo sabendo que Alá desgosta a corrupção. 206. Quando lhe é dito que tema Alá, aposta-se dele a soberbia, induzindo-o ao pecado. Mas o inferno ser-lhe-á suficiente castigo. Que funesta morada. 207. Entre os homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de Alá, porque Alá é compassivo para com os servos. 208. Ó crentes, abraçai o Islã na sua totalidade e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo declarado. 209. Porém se tropeçardes, depois de vos terem chegado as evidências, sabei que Alá é poderoso, prudentíssimo. 210. Aguardam acaso que lhes venha o próprio Alá, na sombra dos cirros, juntamente com os anjos e, assim, tudo esteja terminado. Sabei que tudo retornará a Alá. 211. Pergunta aos israelitas quantos sinais evidentes lhes temos mostrado. Mas quem deturpa conscientemente as mercês de Alá, depois de lhes terem chegado, saiba que Alá é severíssimo no castigo. 212. Foi abrilhantada a vida terrena aos incrédulos e, por isso, zombam dos crentes. Porém, os tementes prevalecerão sobre eles no dia da ressurreição, porque Alá agracia imensuravelmente, que lhe apraz. 213. No princípio os povos constituíam uma só nação. Então, Alá enviou os profetas como alviçareiros e admoestadores e enviou, por eles, o livro, com a verdade, para dirimir as divergências entre os homens. Porém, aqueles que o receberam só divergiram a seu respeito, depois de lhes terem chegado as evidências, por egoística teimosia. Porém, Alá, com a sua graça, orientou os crentes para a verdade quanto àquilo que é a causa das suas divergências. Alá encaminha a senda reta que lhe apraz. 214. Pretendeis, acaso, entrar no paraíso, sem antes terdes de passar pelo que passaram os vossos antecessores? Açoitaram-nos a miséria e a adversidade, que os abalaram profundamente, até que, mesmo o mensageiro e os crentes, que com ele estavam, disseram: quando chegará o socorro de Alá? Acaso o socorro de Alá não está próximo? 215. Perguntam-te que parte devem gastar, em caridade. Diz-lhes: toda a caridade que fizerdes, deve ser para os pais, parentes, órfãos, necessitados e viajantes sem recursos. E sabei que todo bem que fizerdes, Alá dele tomará consciência. 216. Está-vos prescrita a luta, pela causa de Alá, embora a repudieis. É possível que repudieis algo que seja um bem para vos e, quiçá, gosteis de algo que vos seja prejudicial. Todavia, Alá sabe, e vos ignorais. 217. Quando te perguntarem se é lícito combater no mês sagrado, diz-lhes: a luta durante este mês é um grave pecado. Porém, desviar os crentes da senda de Alá, negá-lo, privar os demais da mesquita sagrada e expulsar dela, Maca, os seus habitantes é mais grave ainda, aos olhos de Alá, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Os incrédulos, enquanto puderem, não cessarão de vos combater, até vos fazerem renunciar à vossa religião. Porém, aqueles dentre vos que renegarem a sua fé e morrerem incrédulos tornarão as suas obras sem efeito, neste mundo e no outro, e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 218. Aqueles que creram, migraram e combateram pela causa de Alá poderão esperar de Alá a misericórdia, porque Alá é indulgente, misericordiosíssimo. 219. Interrogam-te a respeito da bebida inebriante e do jogo de azar. Diz-lhes:
Em ambos há benefícios e malefícios para o homem. Porém, os seus malefícios são maiores do que os seus benefícios. Perguntam-te o que devem gastar em caridade. Diz-lhes: gastai o que sobrar das vossas necessidades. Assim Alá vos elucida os seus versículos, a fim de que mediteis. 220. Nesta vida e na outra. Consultar-te-ão a respeito dos órfãos. Diz-lhes: fazer-lhes o bem é o melhor. E se misturardes vossos assuntos com os deles, ficais sabendo que são vossos irmãos. Sabei que Alá distingue o corrupto do benfeitor. Porém, se Alá quisesse, ter-vos-ia afligido, porque é poderoso, prudentíssimo. 221. Não desposareis as idólatras até que elas se convertam, porque uma escrava crédula é preferível a uma idólatra, ainda que esta vos apraza. Tampouco consintais no matrimônio das vossas filhas com os idólatras, até que este se tenha convertido, porque um escravo crédulo é preferível a um idólatra, ainda que este vos apraza. Os idólatras arrastam-vos para o fogo infernal. Em troca, Alá, com sua benevolência, convoca-vos ao paraíso e ao perdão, e elucida os seus versículos aos humanos, para que dele recordem. 222. Consultar-te-ão acerca da menstruação. Diz-lhes: é uma impureza. Abstente-vos, pois, das mulheres durante a menstruação e não vos acerqueis delas até que se purifiquem. Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Alá vos tem disposto, porque ele estima os que se arrependem e cuidam da purificação. 223. Vossas mulheres são vossas sementeiras. Desfrutai, pois, da vossa sementeira, como vos apraz. Porém, praticai boas obras antecipadamente, temei a Alá e sabei que comparecereis perante ele. E tu, o mensageiro, anuncia aos crentes a bem-aventurança. 224. Não tomeis o nome de Alá como desculpa em vosso juramento, para não serdes benevolentes, devotos e não reconciliardes os homens, porque Alá é onisciente, sapientíssimo. 225. Alá não vos recriminará por vossos juramentos involuntários, porém, responsabilizar-vos-á pelas intenções dos vossos corações. Sabei que Alá é tolerante, indulgentíssimo. 226. Aqueles que jurarem abster-se das suas mulheres deverão aguardar um prazo de 4 meses. Porém, se então voltarem a elas, saibam que Alá é indulgente, misericordiosíssimo. 227. Mas se resolverem divorciar-se, saibam que Alá é onisciente, sapientíssimo. 228. As divorciadas aguardarão 3 menstruações e, se creem em Alá e no dia do juízo final, não deverão ocultar o que Alá criou em suas entranhas. E seus esposos têm mais direito de readmiti-las, se desejarem a reconciliação, porque elas têm direitos equivalentes aos seus deveres, embora os homens tenham um grau a mais sobre elas, porquanto Alá é poderoso, prudentíssimo. 229. O divórcio revogável só poderá ser efetuado 2 vezes. Depois, tereis de conservá-las convosco dignamente ou separar-vos delas com benevolência. Está-vos vedado tirar-lhes algo de tudo quanto lhes haveis dotado, a menos que ambos temam contrariar as leis de Alá. Se temerdes, vos juízes, que ambos as contrariem, ambos não serão recriminados, se ela der algo pela sua liberdade. Tais são os limites de Alá, não os ultrapasseis, pois aqueles que os ultrapassarem serão injustos. 230. Porém, se ele se divorciar irrevogavelmente dela, não lhe será permitido tomá-la de novo por esposa legal, até que se tenha casado com outro e também se tenha divorciado deste. Não serão censurados se reconciliarem, desde que sintam que poderão observar as leis de Alá. Tais são os limites de Alá, que ele elucida para os sensatos. 231. Quando vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprido o seu período prefixado, se quiserdes, tomai-as de volta equitativamente, ou libertai-as equitativamente. Não as tomeis de volta com o intuito de prejudicá-las ou para ter desvantagem indevida, porque quem tal fizer condenar-se-á. Não zombeis dos versículos de Alá, e recordai-vos das suas mercês para convosco e de quanto vos revelou no livro, com sabedoria, mediante o qual vos instrui. Temei a Alá e sabei que Alá é onisciente. 232. Se vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprido o seu período prefixado, não as impeçais de renovar a união com os seus antigos maridos, se ambos se reconciliarem voluntariamente. Com isso se instruía quem dentre vos crê em Alá e no dia do juízo final. Isso é mais puro e mais virtuoso para vós, porque Alá sabe e vos ignorais. 233. As mães, divorciadas, amamentarão os seus filhos durante 2 anos inteiros, para aquele que desejar completar o termo. O pai deve mantê-las e vesti-las equitativamente.
Ninguém é obrigado a fazer mais do que o que está ao seu alcance. Nenhuma mãe deverá ser prejudicada por causa do seu filho, nem tampouco um pai por causa do seu. O herdeiro do pai tem as mesmas obrigações. Porém, se ambos, de comum acordo e consulta mútua, desejarem desmama antes do prazo estabelecido, não serão recriminados. Se preferirdes tomar uma ama de leite para os vossos filhos, não sereis recriminados, sempre que pagueis, estritamente, o que tiverdes prometido. Temei a Allah e sabei que ele vê tudo quanto fazeis. 234. Quanto àqueles, dentre vós, que falecerem e deixarem viúvas, estas deverão aguardar 4 meses e 10 dias. Ao cumprirem o período prefixado, não sereis responsáveis por tudo quanto fizerem honestamente das suas pessoas. Sabei que Allah está bem inteirado de tudo quanto fazeis. 235. Tampouco sereis censurados, se fizerdes uma proposta de casamento a estas mulheres, ou pensardes em fazê-lo. Allah bem sabe que vos importais com elas. Porém, não vos declareis a elas indecorosamente. Fazei-o em termos honestos e não decidais sobre o contrato matrimonial até que haja transcorrido o período prescrito. Sabei que Allah conhece tudo quanto ensejais. Temei-o, pois, e sabei que ele é tolerante, indulgentíssimo. 236. Não sereis recriminados se vos divorciardes das vossas mulheres antes de as haverdes tocado ou fixado dote. Porém, concedei-lhes um presente condigno. O rico, segundo as suas posses, e o pobre, segundo as suas, porque conceder esse presente condigno é obrigação dos benfeitores. 237. E se vos divorciardes delas antes de as haverdes tocado, tendo fixado dote, corresponder-lhes a metade do que lhes tiverdes fixado, a menos que, ou elas abram mão disso, ou faça a vosso favor quem tiver o contrato matrimonial em seu poder. Sabei que o desprendimento, da parte do marido, está mais próximo da virtude e não vos esqueçais da liberalidade entre vós, porque ela bem vê tudo quanto fazeis. 238. Observai as orações, especialmente as intermediárias, e consagrai-vos fervorosamente a Allah. 239. Se estiverdes em perigo, orai andando ou cavalgando. Porém, quando estiverdes seguros, invocai a Allah, tal como ele vos ensinou quando não o sabereis. 240. Quanto àqueles, dentre vós, que falecerem e deixarem viúvas, a elas deixarão um legado para o seu sustento durante 1 ano, e residência. Porém, se elas voluntariamente abandonarem as residências, não sereis responsáveis pelo que fizerem, moderadamente, de si mesmas, porque Allah é poderoso, prudentíssimo. 241. Proporcionarem o necessário às divorciadas, para a sua manutenção, é um dever dos tementes. 242. Assim Allah vos elucida os seus versículos, para que raciocineis. 243. Não reparasses naqueles que, aos milhares, fugiram das suas casas por temor à morte. Allah lhes disse: morrei. Depois os ressuscitou, porque é graciante para com os humanos. Contudo, a maioria é mal agradecida. 244. Combatei pela causa de Allah, e sabei que ele é onisciente, sapientíssimo. 245. Quem estaria disposto a fazer um bom empréstimo a Allah, para que ele lhe multiplique infinitamente? Allah restringe ou aumenta a sua graça, e a ele retornareis. 246. Não reparaste, o Muhammad, nos líderes dos israelitas que, depois da morte de Moisés, disseram ao seu profeta: designa-nos um rei, para combatermos pela causa de Allah. E ele perguntou: seria possível que não combatesseis quando vos fosse imposta a luta? Disseram: e que excusa teríamos para não combatermos pela causa de Allah, já que fomos expulsos dos nossos lares e afastados dos nossos filhos? Porém, quando lhes foi ordenado o combate, quase todos o recusaram, menos uns poucos deles. Allah bem conhece os injustos. 247. Então, seu profeta lhes disse: Allah vos designou Talut por rei. Disseram: como poderá ele impor a sua autoridade sobre nós, uma vez que temos mais direito do que ele à autoridade, e já que ele nem sequer foi agraciado com bastantes riquezas? Disse-lhes: é certo que Allah o elegeu sobre vós, concedendo-lhe superioridade intelectual e física. Allah concede a sua autoridade a quem lhe apraz, e é magnificente, sapientíssimo. 248. E o seu profeta voltou a dizer: o sinal da sua autoridade consistirá em que vos chegará a arca da aliança, conduzida por anjos, contendo a paz do vosso Senhor e algumas relíquias, legadas pela família de Moisés e de Arão. Nisso tereis um sinal, se sois crentes. 249.
Quando Saul partiu com seu exército, disse: é certo que Alá vos provará, por meio de um rio. Sabei que quem nele se saciar, não fará parte do meu exército. Falo a quem não tomar de suas águas. Mais do que couber na concavidade da sua mão. Quase todos se saciaram, menos uns tantos. Quando ele e os crentes atravessaram o rio, alguns disseram: hoje não podemos com Golias e com seu exército. Porém, aqueles que acreditavam que deveriam encontrar Alá disseram: quantas vezes, pela vontade de Alá, um pequeno grupo venceu outro mais numeroso. Alá está com os perseverantes. 250. E quando se defrontaram com Golias e com seu exército, disseram: ó Senhor nosso, infunde-nos constância, firma os nossos passos e concede-nos a vitória sobre o povo incrédulo. 251. E com a vontade de Alá os derrotaram. Davi matou Golias, e Alá lhe outorgou o poder e a sabedoria e lhe ensinou tudo quanto lhe aprouve. Se Alá não contivesse uma parte dos seres humanos, em relação à outra, a terra se corromperia. Porém, ele é agraciante para com a humanidade. 252. Tais são os versículos de Alá que realmente te ditamos, porque na verdade és um dos mensageiros. 253. De tais mensageiros, preferimos uns mais que a outros. Entre eles, se encontram aqueles a quem Alá falou, e aqueles que elevou em dignidade. E concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o espírito da santidade. Se Alá quisesse, a geração subsequente a eles não teria combatido entre si, depois de lhes terem chegado as evidências. Mas discordaram entre eles, uns acreditaram e outros negaram. Se Alá quisesse, não se teriam degladiado, porém, Alá faz o que quer. 254. Ó crentes, fazei caridade com aquilo com que vos agraciamos, antes que chegue o dia em que não haverá barganha, amizade, nem intercessão alguma. Sabei que os incrédulos são injustos. 255. Alá. Não há mais divindade além dele, o vivente, autossubsistente, a quem jamais alcança a inatividade ou o sono. Dele é tudo quanto existe nos céus e na terra. Quem poderá interceder junto a ele, sem o seu consentimento? Ele conhece tanto o passado como o futuro, e eles, humanos, nada conhecem da sua ciência, senão o que ele permite. O seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é o ingente, o Altíssimo. 256. Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Alá, ter-se-á apegado a um firme e inquebrantável sustentáculo, porque Alá é onisciente, sapientíssimo. 257. Alá é o protetor dos crentes. É quem os retira das trevas e os transporta para a luz. Ao contrário, os protetores dos incrédulos são os sedutores, que os retiram da luz, levando-os para as trevas. Eles serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 258. Não reparaste naquele que disputava com Abraão acerca de seu senhor, por lhe haver Alá concedido o poder. Quando Abraão lhe disse: meu senhor é quem dá a vida e a morte. Retrucou: eu também dou a vida e a morte. Abraão disse: Alá faz sair o sol do oriente, será que tu poderias fazê-lo sair do ocidente? Então o incrédulo ficou confuso, porque Alá não ilumina os injustos. 259. Tampouco reparaste naquele que passou por uma cidade em ruínas, e conjecturou: como poderá Alá ressuscitá-la depois de sua morte? Alá o manteve morto durante 100 anos. Depois o ressuscitou e lhe perguntou: quanto tempo permaneceste assim? Respondeu: permaneci um dia ou parte dele. Disse-lhe: não. Permaneceste 100 anos. Observa a tua comida e a tua bebida, constata que ainda não se deterioraram. Agora observa teu asno, não resta dele mais do que a ossada. Isto é para fazer de ti um exemplo para os humanos. Observa como dispomos os seus ossos e em seguida os revestimos de carne. Diante da evidência, exclamou: reconheço que Alá é onipotente. 260. E de quando Abraão implorou: ó Senhor meu, mostra-me como ressuscitas os mortos. Disse-lhe Alá: acaso ainda não crês? Afirmou: sim, porém, faze-o para a tranquilidade do meu coração. Disse-lhe: toma 4 pássaros, treina-os para que voltem a ti, e coloca uma parte deles sobre cada montanha. Chama-os, em seguida, que virão, velozmente, até ti, e sabe que Alá é poderoso, prudentíssimo. 261. O exemplo daqueles que gastam os seus bens pela causa de Alá é como o de um grão que produz 7 espigas, que irão produzir, cada espiga, 100 grãos. Alá multiplica mais ainda a quem lhe apraz, porque é munificente, sapientíssimo. 262.
Aqueles que gastam os seus bens pela causa de Alá, sem acompanhar a sua caridade com exprobração nem injúria, terão a sua recompensa ao lado do Senhor, e não serão presas do temor, nem se angustiarão. 263. Palavras cordiais e perdão são preferíveis à caridade seguida de injúria, porque Alá é, por si, tolerante, opulentíssimo. 264. Ó crentes, não desmereçais as vossas caridades com exprobração e injúria, como aquele que gasta os seus bens, por ostentação, diante das pessoas, e não crê em Alá, nem no dia do juízo final. O seu exemplo é semelhante ao de uma rocha coberta por terra que, ao ser atingida por uma forte chuva, fica descoberto. Em nada se beneficiará, de tudo quanto fizer, porque Alá não ilumina os incrédulos. 265. Por outra, o exemplo de quem gasta os seus bens espontaneamente, aspirando à complacência de Alá para fortalecer a sua alma, é como um pomar em uma colina que, ao cair a chuva, tem os seus frutos duplicados. Quando a chuva não o atinge, basta-lhe o orvalho. E Alá bem vê tudo quanto fazeis. 266. Desejaria algum de vós, possuindo um pomar cheio de tamareiras e videiras, abaixo do qual corressem os rios, em que houvesse toda espécie de frutos, e o surpreendesse a velhice com filhos de tenra idade, que o açoitasse e o queimasse um furacão com fogo. Assim Alá elucida os versículos, a fim de que mediteis. 267. Ó crentes, contribuí com o que de melhor tiverdes adquirido, assim como com o que vos temos feito brotar da terra, e não escolhais o pior para fazerdes caridade, sendo que vos não aceitaríeis para vos mesmos, a não ser com os olhos fechados. Sabiei que Alá é, por si, opulento, laudabilíssimo. 268. Satanás vos ameaça com a miséria e vos induz à obscenidade. Por outro lado, Alá vos promete a sua indulgência e as suas graças, porque é munificente, sapientíssimo. 269. Ele concede sabedoria a quem lhe apraz, e todo aquele que for agraciado com ela, sem dúvida terá logrado um imenso bem. Porém, salvo os sensatos, ninguém o compreende. 270. De cada caridade que dispensais e de cada promessa que fazeis Alá o sabe. Sabiei que os injustos jamais terão protetores. 271. Se fizerdes caridade abertamente, quão louvável será! Porém, se a fizerdes, dando aos pobres dissimuladamente, será preferível para vós, e isso vos absolverá de alguns dos vossos pecados, porque Alá está inteirado de tudo quanto fazeis. 272. A ti, o mensageiro, não te cabe guiá-los, porém, Alá guia a quem lhe apraz. Toda a caridade que fizerdes será em vosso próprio benefício, e não pratiqueis boas ações senão com a aspiração de agradardes a Alá. Sabiei que toda a caridade que fizerdes vos será recompensada com vantagem, e não sereis injustiçados. 273. Concedei-a aos que empobrecerem, empenhados na causa de Alá, que não podem se dar a negócios na terra, e que o ignorante os crê ricos, porque são reservados. Tu os reconhecerás por seus aspectos, porque não mendigam impertinentemente. De toda a caridade que fizerdes Alá saberá. 274. Aqueles que gastam dos seus bens, tanto de dia como à noite, quer secreta, quer abertamente, obterão a sua recompensa no Senhor, e não serão presas do temor, nem se angustiarão. 275. Os que praticam a usura serão ressuscitados como aquele que foi perturbado por Satanás. Isso, porque disseram que a usura é o mesmo que o comércio. No entanto, Alá consente o comércio e veda a usura. Mas, quem tiver recebido uma exortação do seu Senhor e se abstiver, será absolvido quanto ao passado, e seu julgamento só caberá a Alá. Por outro lado, aqueles que reincidirem, serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 276. Alá destituirá a usura de todas as benesses, e multiplicará a recompensa aos caritativos. Ele não aprecia nenhum incrédulo, pecador. 277. Os crentes que praticarem o bem, observarem a oração e pagarem o zakat, terão a sua recompensa no Senhor, e não serão presas do temor, nem se angustiarão. 278. Ó crentes, temei a Alá e abandonai o que ainda vos resta da usura, se sois crentes. 279. Mas, se tal não acatardes, esperai a hostilidade de Alá e do seu mensageiro. Porém, se vos arrependerdes, reavereis apenas o vosso capital. Não façais injustiças, e não sereis injustiçados. 280. Se vosso devedor se achar em situação precária, concedei-lhe um tempo. Mas, se o perdoardes, será preferível para vós, se quereis saber. 281. E temei o dia em que retornareis a Alá, e em que cada alma receberá o seu merecido, sem ser injustiçada. 282.
Ó crentes, quando contrairdes uma dívida por tempo prefixado, documentai-a, e que um escriba, na presença de ambas as partes, ponha fielmente por escrito, que nenhum escriba se negue a escrever, como Alá lhe ensinou. Que o devedor dite, e que tema Alá, seu Senhor, e nada omita dele, o contrato. Porém, se o devedor for deficiente, ou inapto, ou estiver incapacitado de ditar, que seu procurador dite fielmente, por ele. Chamai 2 testemunhas masculinas dentre os vossos ou, na falta destas, um homem e 2 mulheres de vossa preferência, porque, se uma delas se esquecer, a outra a recordará. Que as testemunhas não se neguem, quando forem requisitadas, para a evidência. Não desdenheis documentar a dívida, seja pequena ou grande, até o seu vencimento. Este proceder é o mais equitativo aos olhos de Alá, o mais válido para o testemunho e o mais adequado para evitar dúvidas entre vós. Tratando-se de comércio determinado, feito de mão em mão, não incorrereis em falta se não o documentardes. Apelai para testemunhas quando mercadejardes, e que o escriba e as testemunhas não sejam injuriados. Se os injuriardes, cometereis delito. Temei a Alá, ele vos instruirá, porque é onisciente. 283. Se estiverdes em viagem e não encontrardes o escriba, deixareis um penhor resgatável. Quando vos confiardes reciprocamente, saiba, quem tiver recebido o depósito, que deverá restituí-lo, temendo a Alá, seu Senhor. Não vos negueis a prestar testemunho. Saiba, pois, quem o negar, que o seu coração ficará manchado com o pecado. Alá sabe o que fazeis. 284. A Alá pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Tanto o que manifestais, como o que ocultais, Alá vô-lo julgará. Ele perdoará a quem desejar e castigará a quem lhe aprouver, porque é onipotente. 285. O mensageiro crê no que foi revelado por seu Senhor, e todos os crentes creem em Alá, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os seus mensageiros. Disseram, escutamos e obedecemos. Só anelamos a tua indulgência, ó Senhor nosso. A ti será o retorno. 286. Alá não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se-á com o bem quem o tiver feito e sofrerá o mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condenes, se nos esquecermos ou nos equivocarmos. Ó Senhor nosso, não nos imponhas carga, como a que impuseste aos nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não podemos suportar. Absolve-nos. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor. Concede-nos a vitória sobre os incrédulos.